programa de hoje nós iremos falar sobre arrependimento com o apóstolo Paulo de Tarso. Ele vai nos ajudar a esclarecer as dúvidas sobre este assunto. E você, não saia daí porque o Temas Bíblicos está no ar. Boa noite, obrigada a quem nos assiste aqui no Brasil, de fora do Brasil via satélite, obrigada pelo seu carinho, por sua audiência. Sei que muita gente está voltando da igreja agora, ouço relatos de muitas pessoas que saem da igreja, a hora que acaba o culto, até com um pouco de pressa para poderem assistir Temas Bíblicos e aprenderem mais sobre a palavra de Deus. E o assunto de hoje é o arrependimento. Eu vou conversar com o apóstolo Paulo de Tarso, que está aqui nos nossos estúdios. Boa noite, apóstolo. Prazer recebê-lo aqui, viu? É uma honra para mim. Apóstolo, é um assunto tão gostoso, a gente estava conversando aqui um pouco fora do ar, tem tanta coisa para a gente aprender sobre esse assunto, e eu gostaria já que o senhor começasse explicando para nós o que é arrependimento. O arrependimento, Jaque, e todos que estão nos ouvindo, é parte do processo do perdão de Deus, não é? O perdão de Deus, ele é liberado para todas as pessoas, isso já aconteceu na cruz do Calvário, mas o perdão de Deus vai ter... vai poder funcionar na nossa vida, vai poder se manifestar na nossa vida quando a gente reconhece que nós erramos, que nós pecamos contra Deus, que nós saímos do padrão de Deus e nós tomamos uma posição no sentido inverso. Nós que erramos uma determinada área, sentimos uma dor, uma tristeza por termos ferido a Deus, ferido outra pessoa, nós mesmos, e decidimos romper com esse padrão. Isso é arrependimento. Agora, a Bíblia relata sobre arrependimento no Antigo e no Novo Testamento? Sim. A gente tem uma forma de falar sobre avivamento, isso nos nossos dias, e a gente sempre pensa em avivamento com referências ao grande derramar de Deus que aconteceu lá em Pentecostes, e coisas que aconteceram mais recentemente, como na Rua Azusa, em que um grande poder de Deus caiu sobre pessoas e as pessoas começaram a orar em línguas espirituais, cantar, a manifestação dos dons. Mas tanto no tanto no Antigo Testamento, quanto desde os dias dos primeiros apóstolos até os dias de hoje, um avivamento tem a ver com o povo de Deus ouvindo o Espírito Santo, ouvindo a palavra de Deus. No Antigo Testamento, ouvindo os profetas, eles voltavam para Deus, eles se arrependiam dos seus maus caminhos. Todos os profetas sempre tiveram uma mesma palavra. Todos eles apontavam para a Bíblia, para a palavra de Deus. E a palavra é essa: esse é o caminho, a palavra de Deus é o caminho. Voltem por ele, andem por ele. Então, quando o povo, ouvindo os profetas, se arrependiam dos seus maus caminhos, reconheciam, entendiam que estavam vivendo, fazendo coisas longe do padrão de Deus e tomavam uma posição de voltar, então viviam o que é arrependimento. Na Rua Azusa, quando aconteceu aquele grande avivamento em 1906, o que aqueles irmãos faziam eram, num lugar muito simples, orarem e chorarem, dizendo: Deus, nós precisamos do Senhor, queremos mais de Ti. E a marca do que Deus tem feito hoje em vários lugares do mundo é sempre essa: um grupo de irmãos de talvez várias igrejas começam a orar e dizer: a gente não suporta mais viver sem a presença de Deus, e para isso a gente diz não para vida sem Deus, para uma vida religiosa sem Deus, e queremos voltar para o Senhor. E o nosso Deus tem se manifestado com poder, mas atraído por esse arrependimento. Apóstolo, me perdoe, eu vou fugir um pouquinho do tema para a gente poder voltar, aproveitando essa colocação que o senhor acaba de fazer. Eu queria que o senhor explicasse, sintetizasse para nós o que é a igreja, porque o senhor explica que esse momento ele pode acontecer com denominações diferentes, com pessoas de igrejas diferentes. Eu queria que o senhor explicasse o que é a igreja, não falando a respeito desse templo físico, ou também falando sobre ele, o que é a igreja? A igreja é um mistério de Deus. Era um segredo. O apóstolo Paulo, que tem uma grande revelação do que é a igreja, ele diz que era um mistério que estava escondido no coração de Deus. Ninguém entendia o que Deus estava por fazer. Quando a igreja nasce, eu já vou procurar sintetizar como você me pediu, quando a igreja nasce como uma grande surpresa. Por quê? Porque Deus pegou um povo com quem ele tinha uma aliança, um povo
não escolhido, Deus não escolheu um povo como os egípcios ou como os romanos. Deus fez um povo para ele a partir de um pai. Esse foi Abraão. Então, para ter um povo tem que ter um pai. E Deus, através de Abraão, fez um povo para ele, o povo judeu. E Deus deu promessas, fez uma aliança com esse povo. Mas o que estava no coração de Deus, e a gente vê isso relatado nos Salmos, por exemplo, em que Davi declara que a salvação de Deus ia ser proclamada nas nações. A palavra nações em hebraico é goim, são povos, são pessoas que são não judeus. Então, a palavra salvação em hebraico é Yeshua, que é o nome de Jesus. Então, Davi já profetizava que a salvação ia ser cantada, proclamada em muitos outros povos. Então, esses pequenos sinais apontavam para a igreja, que é uma reunião de judeus e não judeus, todos debaixo da graça do nosso Deus, revelado em Jesus Cristo. Todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Então, primeiro os judeus, não é? Quando Jesus veio para os judeus. Aqueles para quem ele veio não o receberam, mas todos quanto o receberam, o nosso Deus deu poder para eles serem feitos filhos de Deus. Então a igreja é muito mais do que uma denominação, do que uma forma de se cultuar, porque nós dois, né, Jaque? Eu sou homem, você é uma mulher, nós fazemos parte de ministérios diferentes, nós temos nomes diferentes, personalidades distintas, trabalhamos com áreas diferentes, mas tem algo que nos junta, que nos une, e isso é Jesus Cristo, não é? Então, nós somos parte da igreja porque nós estamos debaixo da graça de Jesus, entregamos a nossa vida para Ele. Então é bom que esteja entre nós essas diferenças que vão manifestar a multiforme sabedoria de Deus. Então por isso que é tão maravilhoso, tantas igrejas com características diferentes, com maneiras diferentes de adorar. Assim como existe muito entre igrejas, os judeus que hoje creem em Jesus também têm uma maneira diferente de adorar o Senhor, de cultuá-lo, mas eles têm também crido que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Essas pessoas são a igreja. Essas pessoas são aqueles que nasceram de novo através de Jesus Cristo. Agora, apóstolo, eu quero dividir as perguntas em perguntas pessoais sobre o que é arrependimento e perguntas gerais. E eu quero aproveitar essa colocação que o senhor acaba de fazer e perguntar para o senhor o seguinte. Quando a gente vê judeus se convertendo, se rendendo a Jesus e vários outros sinais, eu vou colocar assim, espalhados pelo mundo inteiro, a gente pode já perceber que realmente essa vinda de Jesus, que de repente há muitos anos essa pessoa que está nos assistindo ouve falar e passam gerações, Jesus está voltando, os sinais apontam para isso realmente de fato, por isso, até para poder encaixar com esse arrependimento que a gente está falando hoje? Já que eu acredito que em todas as gerações, o que move a igreja para a presença de Deus é a ardente expectativa de que Jesus está para voltar, não é? Nós amamos a vinda de Jesus. E assim como o apóstolo Paulo, que era um judeu, dizia, olha, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, no abrir e fechar de olhos seremos transformados. Isso quer dizer que o apóstolo Paulo, ele estava esperando para aquela semana que Jesus voltasse. Essa expectativa foi movendo a igreja século após século após século. Da mesma maneira que muitos irmãos antes de nós, em gerações passadas, olhavam para várias coisas, para as guerras, para catástrofes mundiais, não é? E identificavam os sinais da volta de Jesus, nós também estamos fazendo isso hoje. Porém, eu não quero me ufanar com isso contra as antigas gerações, mas nenhuma outra geração viu os judeus tomarem de novo a terra de Israel. Agora, em 2017, vão completar 50 anos que Jerusalém foi retomada, que a Jerusalém está na mão do povo judeu. Isso é um sinal, não é? Eu ter falado que hoje alguns judeus confessam que Jesus, Yeshua, é o Senhor, é um sinal. Porque um dos sinais da volta de Jesus é que a figueira, que fala dos judeus, que fala de Jerusalém, e a videira, que fala da igreja, não é? Iam dar frutos juntos. Então a gente tem visto esses pequenos sinais se manifestando. Nesses dias que estamos vivendo, nós temos visto muitos sinais. Um pacto de paz
está para ser assinado entre o povo judeu e o povo palestino. São as manchetes dos nossos jornais. Notícias de tremores, de terremotos, de vulcões. Nós temos vivido, Jaque, uma das maiores manifestações de vulcões do último século. Ao mesmo tempo são mais de uma dezena de vulcões em atividade ao mesmo tempo. Então, os terremotos do Haiti, do Chile, da Nova Zelândia, aliás, isso é muito interessante. Deus conseguiu achar uma cidade chamada Christchurch, Igreja de Cristo. Uma cidade onde nunca teve um tremor na história. E aí, em 2009, houve um grande tremor, não morreu ninguém, embora fosse de madrugada. E a partir desse grande tremor, vários pequenos tremores, quase 4.000 tremores, foram acontecendo, vários diariamente, até que houve um grande tremor, não é? Agora, há pouco mais de um ano atrás, e a cidade hoje está esvaziada. Deus está chacoalhando a Igreja de Cristo. E é depois do terremoto no Japão. Nós estamos vendo nos noticiários grandes abalos que o mundo está passando. Então, é uma forma de Deus alertar o povo para que volte para Ele, para que o povo tome uma posição segundo os sinais que Jesus disse que aconteceriam. O senhor estava me falando fora do ar que na quarta-feira passada se comemorou o Ano Novo judaico. Explica pra gente. Na verdade, os judeus chamam de Ano Novo. A palavra para isso é Rosh Hashanah. Rosh quer dizer cabeça, porque uma criança, a primeira parte que ela sai do útero da mãe é a cabeça. Então, essa palavra Rosh é usada como primeiro, como início. Então, início do ano. Só que, infelizmente, essa data é comemorada desde que o povo voltou da Babilônia. Porque o que está escrito na Bíblia é que Deus disse que o primeiro mês do ano seria o mês em que Deus arrancou o povo do Egito, o mês da Páscoa, não é? Então, o mês que fala da morte de Jesus, da ressurreição do Senhor, o mês que antecede o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, esse é o primeiro mês do ano. Então, quando os judeus declaram que celebram o Rosh Hashanah, o primeiro dia do ano, eles estão escondendo uma verdade, ou estão enganados, não é? E não vendo a verdade. Porque o que está escrito na Bíblia, o que está escrito na Torá, é que no primeiro dia do 7º mês, é isso que está escrito, que aconteceu na última quarta-feira, seria um dia em que o shofar, que é uma trombeta feita de chifre de carneiro, isso está escrito na Bíblia em Levítico 23, deveria ser tocada por toda a terra, para que avisasse para as pessoas que o tempo do arrependimento chegou. 10 dias depois desse dia, o dia do toque do shofar, na Bíblia é Yom Teruah. Se você me permite, eu queria explicar sobre os toques. O shofar, ele é um instrumento feito de chifre de carneiro, e ele tem 3 toques principais. Um chamado tequiá, é um toque longo, é mais ou menos assim. Esse toque longo fala da grandiosidade do nosso Deus. Existe um outro toque chamado shevarim. Esse é um toque picado, ele é assim. Esse toque fala dos livramentos do Senhor nosso Deus. Mas existe um terceiro toque, que é esse o toque que aconteceu na última quarta-feira, chamado teruá. É um toque, parece um choro, é um toque picado. Esse toque choroso, chamado teruá, é o toque que chama o povo de volta para Deus. É o toque que chama o povo ao arrependimento. Uma coisa muito interessante é que na nossa Bíblia, em português, o Salmo 89, versículo 15, está escrito mais ou menos assim: Feliz é o povo que ouve os vivas de júbilo do Senhor. É um pouco complicado em português tentar entender o que são os vivas de júbilo do Senhor. Mas em hebraico está escrito assim: Ashire, Ha'am, Yodé, Teruá. Essa palavra teruá é o toque que é feito nesse dia chamando o povo ao arrependimento. Uma versão com esse entendimento ficaria mais ou menos assim: bem-aventurado, feliz é o povo que ouve, que se apercebe, que entende o teruá, que entende o nosso Deus, o chamando de volta, o chamando ao arrependimento. E o que é lindo, que esse era o toque que era feito quando a Shekhinah, que era a nuvem da presença de Deus no deserto, começava a se mover.
quando a nuvem se movia, se o povo não fosse atrás da nuvem, morreria. E eles nunca sabiam se dessa vez a nuvem os levaria até a terra prometida, para tomarem posse, ou se a nuvem os levaria para algum outro lugar. Uma coisa eles tinham que fazer: desmontar o acampamento e ir atrás da presença de Deus, atrás do mover de Deus. Então, nessa hora, Jaque, o teruá era tocado. E quando as pessoas ouviam esse toque, todas saíam do comodismo de viver no deserto. Por incrível que pareça, o ser humano tem uma facilidade de se habituar com o que é ruim. Não é? A pessoa acaba se adaptando a coisas que não foram Deus que não foi Deus que sonhou para nós, escolheu para nós. Quando esse teruá era tocado, quando Deus chamava o povo para perto dele, as pessoas tinham que desarmar os seus acampamentos no deserto e seguir a nuvem, não é? Deus está fazendo isso hoje conosco. Deus está nos chamando de volta para a presença dele. Deus está nos chamando ao arrependimento. Isso é para todos os cristãos. Agora, a pergunta que eu faço é a respeito desse arrependimento. Esse arrependimento, ele é para quem? O senhor acabou de falar para todos os cristãos. Até que ponto essa chamada de Deus, ela existe para quem já um dia reconheceu Jesus como Salvador e às vezes vive uma vida de pecado, ou às vezes vive uma vida, como a gente falou no temas bíblicos que nós vimos a semana passada, a respeito do número de evangélicos não praticantes. Ou essa chamada também pode ser para quem nunca ouviu falar de Jesus. Como é que é isso, apóstolo? Eu entendo o seguinte, Jaque, que quando nós olhamos para o nosso próximo e permitimos uma comparação, nós erramos. Porque o padrão não é o outro, e muito menos eu. Quando eu olho para alguém e digo, na vida dessa pessoa está tudo errado, ele está fazendo coisas erradas, eu não estou olhando para Jesus. Quando eu olho para alguém e digo, puxa vida, aquela pessoa está bem, porque ela está fazendo tudo certinho, aparentemente, a gente se esquece que Deus vê coração, não vê aparência, não é? Então, quando todos nós olharmos para Jesus, não é? É o que eu procuro fazer todo dia. Eu falo, Jesus, eu preciso do Senhor, eu preciso desesperadamente do Senhor hoje. Sem o Senhor eu não consigo chegar à noite. Deus me livra de cair na tentação, o Senhor perdoa os meus pecados, não é? Foi assim que Jesus nos ensinou a orar. Então, quando nós olhamos para Jesus, quando a gente reconhece que Ele é o Santo dos Santos, então a gente vê o quanto a gente precisa dEle. É como um plano. Às vezes, um plano tem um buraquinho, mas do lado tem um buraco maior e no mesmo plano existe um buraco muito grande. Quando a água começa a jorrar, bastou um pouquinho de água para encher o primeiro buraquinho. Não sei se você consegue entender essa visão. Consigo. Precisa de um pouco mais de água para encher esse buraco maior. E precisa talvez de muita água para encher esse buracão. Mas quando todos estão cheios, todos ficam nivelados, não é? A graça, quando é derramada sobre todos, não é? Quem mais precisa certamente vai ser mais grato. E é assim que eu me encontro hoje. Eu sou muito grato pelo tanto que Jesus me ama, não é? E pelo tanto que Ele tem me perdoado, tem transformado a minha vida. E eu tenho escutado Jesus me chamar a minha família, chamar a congregação de onde eu sou membro, chamar os meus irmãos, para que todos nós voltemos para Deus. Então, não importa qual a situação que alguém que esteja nos ouvindo possa estar, todos nós precisamos voltar para Deus. Se a gente achar que a gente está bem, que o nosso padrão está melhor do que os outros, talvez a gente possa incorrer numa carta de amor que Jesus escreveu para uma igreja e dizendo assim: você se vê rico e abastado, mas eu queria que você comprasse colírio para os teus olhos, porque você não percebe que você é um miserável, você é pobre, cego e está nu. Então Jesus nos chama todos de volta, todos ao arrependimento. É tempo do Senhor para nós. Incrível, né? E eu quero já aproveitar então, eu queria que o senhor falasse para nós sobre as cartas do Apocalipse que Jesus escreve às igrejas. Apenas 2 ele não fala sobre arrependimento. Isso. Eu queria que o senhor falasse sobre isso para nós agora. Há 2 igrejas das 7 para quem Jesus escreve, e é muito curioso que essas 7 igrejas, elas coexistiam, não é? Aonde hoje é a Turquia, estavam ali as 7 igrejas. Essas 7 igrejas nasceram de um avivamento, não é? Que Deus deu quando o apóstolo Paulo e um evangelista chamado Apolo, Deus usou os 2 em momentos distintos
para evangelizarem a cidade de Éfeso, e depois o apóstolo Paulo para manifestar o poder do Espírito Santo e treinar pessoas. O avivamento que Deus fez ali foi tão extraordinário que a Bíblia diz que toda a Ásia, e a gente evidentemente entende que ali aquela chamada hoje de Ásia Menor, não é? Toda a Ásia ouviu falar do Evangelho. É o único texto na vida do apóstolo Paulo em que a Bíblia cita que, através da vida dele, milagres extraordinários eram realizados. Muito bem. Essas igrejas nascem nessa época, frutos desse avivamento. E quando Jesus Cristo fala com João, é muito importante a gente pensar nisso. João foi um discípulo de Jesus. Foi o único que não morreu de morte violenta, não é? Ele morreu de morte natural. E João tinha convivido com Jesus há poucas décadas atrás. Ele já era um ancião quando ele foi preso na ilha de Pátimos. Mas a gente ainda estava no primeiro século da igreja. E a primeira carta que Jesus escreve, não é? Através de João, para a igreja de Éfeso, para a igreja do avivamento, Jesus disse: uma coisa eu tenho contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. Arrependam-se e voltem, não é? Como que a igreja, pastoreada pelo apóstolo João, o apóstolo do amor, aquele que andou com Jesus, como é que eles se desviaram assim? Como é que eles abandonaram o primeiro amor? Em tão pouco tempo, né? A gente entende tempo, que menos de um século. A gente tem algumas figuras, aqui mesmo no Brasil, que são marcos para todos, não é? Eu posso citar com muito respeito e honra o missionário R.R. Soares. É uma pessoa respeitada e amada por todos. Poderia citar, junto do nome dele, a apóstola Valnice Milhomens, o pastor Enéas Tonini, pessoas que são marcos, que são pessoas que foram muito usadas por Deus e que todos nós jovens respeitamos e amamos, não é? E dizemos: puxa vida, Senhor, servem de exemplo para nós. Se essas pessoas estão conosco, não é? Nós queremos ouvi-las, queremos escutar aquilo que elas receberam do Senhor para que nos inspire. Então eu quero que todos pensem: a igreja era pastoreada por João, que andou com Jesus, mas ela se esfriou. Ela deixou o primeiro amor. Ela tinha obras, ela considerava que algumas pessoas se diziam apóstolos, mas não eram. Ou seja, tinha um zelo pelas coisas de Deus, mas perdeu o primeiro amor. Eu faço uma comparação entre um casal que tem problemas, não é? Mas não quer se separar porque acha que se separar é errado. Eu também acho. Mas não permite uma transformação no casamento. Começa a dormir em quartos separados, mas qualquer pessoa que vê essa família acha: olha, uma família boa, porque eles moram juntos, a economia do casal está tudo bem, não é? Eles têm a economia deles em conjunto, mas eles esqueceram o primeiro amor, esqueceram a noite de núpcias, esqueceram o nascimento dos filhos. Jesus está nos chamando para que a gente volte de onde a gente caiu, daquela paixão que estava no coração de todo mundo, naquela noite que a gente chegou em casa, depois de ter entregue a vida para Jesus. Jesus nos chama de volta para isso. Há duas igrejas, como você citou, que Jesus não faz advertências no sentido de dizer: vocês estão errados, voltem para mim. É a igreja de Esmirna. A palavra Esmirna quer dizer mirra esmagada. A mirra é um dos elementos usados no óleo da unção. E a igreja de Esmirna fala de um tempo de uma terrível perseguição contra a igreja de Jesus, não é? E a igreja de Filadélfia é outra igreja em que Jesus não fala que eles têm que se arrepender de alguma coisa, mas fala que eles devem conservar, manter aquilo que eles têm. E é curioso que no texto usado por João para essa carta, está escrito assim, que Jesus via que eles tinham pouco poder, mas tinham guardado a sua palavra. E a palavra e pouco poder é a palavra dunamis, não é? Poder é dunamis, é poder para realizar milagres. Era uma igreja que tinha muito zelo pela palavra, mas não tinham manifestações visíveis, que muitos hoje correm atrás, porque entendem que aonde há manifestações é porque realmente Deus está ali. Mas Deus está em todos os lugares onde a palavra de Deus é guardada com zelo, estudada, é entendida, para que a gente se volte para os princípios de Deus. Então, assim como aquelas 7 igrejas coexistiam,
E eu tenho certeza que quando Jesus escreve essas cartas, para cada uma delas havia uma palavra de correção, uma palavra de ânimo, uma promessa para aqueles que se arrependessem. Essas igrejas também falam hoje da nossa geração. Seria um grande erro nós tentarmos identificar alguma denominação como aquela ou a outra igreja. Um grande erro. Nós temos que olhar para dentro da nossa congregação, porque talvez dentro da nossa congregação tenham pessoas que estão sendo perseguidas e que talvez tenham pouco poder, mas têm guardado a palavra. Enquanto talvez haja outras pessoas, não é, que se colocaram orgulhosas, outras que deixaram o primeiro amor, outras que têm tolerado manipulação, feitiçaria de Jezabel, outras que não têm guardado as suas vestes limpas. E essas cartas de amor de Jesus precisam de novo ser lidas, precisam de novo ser compartilhadas por nós, não é? Que representamos os anjos da igreja, os pastores, os evangelistas, os mestres, os profetas, os apóstolos. Eles precisam de novo comunicar toda a igreja de Cristo que o nosso amado escreveu cartas de amor para nós, e Ele quer que a gente se volte para Ele, quer que a gente se arrependa dos nossos pecados, que nós mantenhamos as nossas vestes limpas, sem ruga, sem mácula, porque Ele certamente virá. Jesus vai voltar para nos buscar. Agora, vou perguntar já, tá? Não agora. No próximo bloco, proposto no seguinte: como eu me arrependo? Como que é esse arrependimento? Para que Jesus nos chama? Para que Ele está voltando à igreja? Para que tipo de arrependimento? Daqui a pouquinho o senhor explica para nós, porque agora a gente vai para o Guia da Bíblia. Muito bem, voltando aqui com o nosso Guia da Bíblia nesse programa tão interessante e tão instrutivo, além de muito bonito, né? Sobretudo por causa do charme da apresentadora e do conhecimento de cada convidado da semana. Bom, nós paramos no livro de Números, estamos examinando o que diz esse livro da Bíblia. Já vimos que não é um livro de aritmética nem de coisa parecida. Porém, ele conta a história do povo de Deus, depois que saiu lá do Sinai, onde ele passou um tempão, né, recebendo a lei e fazendo aquela aliança com Deus. Então, a partir daquele momento, Israel era o povo de Deus. Nenhum outro povo era o povo de Deus. Israel era o povo de Deus. E Deus era o Deus de Israel. É assim que Deus passa a ser conhecido, o Deus de Israel. Muito bem. O que aconteceu? O povo chegou a Canaã. Então, Moisés manda 12 espias, um de cada tribo, para espiar a terra, né? E eles voltam com um relatório. Olha, a terra é tremenda, maravilhosa, sensacional. Deus realmente cumpriu aquilo que Ele prometeu. Só que tem dono. E os donos são grandes, são gigantes. Nós éramos como gafanhotos perto deles e tal. Enfim, você conhece mais ou menos esse relato, né? O povo de Israel não quis entrar na terra prometida. Não quis. Só Josué e Caleb, dos 12, só 2 defenderam que não, Deus vai nos dar a terra, Ele prometeu, trouxe-nos até aqui. Não, tentaram inclusive apedrejar, né, os 2. Por causa disso, Israel ficou 40 anos peregrinando no deserto. No deserto. Aliás, em hebraico, o nome do livro, que para nós chama Números, é No Deserto. Justamente porque narra a história, os episódios, né, que aconteceram por causa da incredulidade de Israel. Eles ficaram girando, andando, feito barata tonta, para lá e para cá no deserto, por 40 anos, até que toda aquela geração perecesse, morresse, porque nenhum deles, diz o Salmo 95, jurei na minha ira, nenhum deles entrarão no meu descanso. Não é? Então, todos eles morreram, só Josué e Caleb é que sobreviveram àqueles 40 anos, e quando Israel, então, finalmente diz, não, a terra é nossa, Deus jurou por promessa a Abraão, Isaac e Jacó, nossos antepassados, vamos tomar posse daquilo que é nosso, aí sim, aí eles vão para Canaã e conquistam, mas isso é história lá para frente. Então, o livro de Números conta o que acontece quando nós, povo de Deus, selados com o pacto, não cremos nas promessas de Deus. Ficamos prostrados no deserto. É uma séria advertência que cada um de nós precisa levar para casa e colocar no coração. Um ósculo santo, Deus abençoe, até a próxima semana.
Muito obrigada, pastor Éber. A gente espera o senhor aqui no Temas Bíblicos a semana que vem. Eu vou para um intervalo rapidinho, daqui a pouco eu estou de volta. Hoje nós estamos aprendendo sobre o arrependimento com o apóstolo Paulo de Tarso. E eu vou deixar para ele, para a pergunta do próximo bloco, o que é arrependimento? Como eu sei que eu estou me arrependendo? Como é que é esse ato de me arrepender? A que Deus tem chamado a igreja? Já já ele responde para nós. O intervalo é rapidinho e daqui a pouco estou de volta, não saia daí. Sabia que nos tempos bíblicos fazer uma promessa era como assinar um contrato muito importante? Uma vez que você fazia a promessa, não podia voltar atrás. Minhas canções na voz dos melhores, volume 4.